gravando. Vamos lá então, moçada. Então, nós vamos falar a respeito, pessoal, de isomeria óptica, tá? Frente 2 da apostila 3. Tranquilo? Então, pessoal, teoricamente, pessoal, isomeria óptica é quando um composto orgânico ele pode desviar a luz polarizada, tá? O que seria uma luz polarizada? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma luz comum. São vários feixes de luz chegando nos seus olhos, tá? Vários feixes em várias direções. Quando eu tenho um único feixe de luz, tá? Eu tenho a luz polarizada, tá? Então, quando passa por um composto orgânico e a luz fica polarizada, ó, o Caio chegou, ó, estava comendo um pão. Então só a Camila e Cristina hoje. Então, neste caso, pessoal, um composto orgânico que consegue desviar essa luz ou para esquerda ou para direita, ele é chamado de isômero óptico, tá? Então, por exemplo, quando esse cara desvia a luz, você vai olhar na parte de cima, tá? Para direita, ele é chamado de destrógeno. Quando ele desvia essa luz para a esquerda, tá? Esse feixe de luz para a esquerda ele é chamado de levógeno. Quando eu tenho 50%, metade, por exemplo, de destrógeno, metade de levógeno, eu tenho um isômero inativo, que é chamado de racênico, tá? É chamado de racênico. Eu tenho uma mistura racênica quando isso acontece, tá? Algumas nomenclaturas estranhas que aparecem, eu até coloquei aqui, para a gente entender melhor, tá? Quando eu tenho destrógeno e levógeno, ou seja, eu tenho o cara que desvia para a direita e o cara que desvia para a esquerda, tá? Nesse caso eu vou ter o quê? Eu vou ter isômeros inativos. Se eu tenho metade puxando para a esquerda e metade para a direita, não vai para lugar nenhum, tá? Então isso é chamado de antípodas óptica, esses dois aqui, ou enantiomorfos. Então, quando você vê essa palavra enantiomorfos, quer dizer que está se referindo ao destrógeno ou ao levógeno. Então, aparece esse palavrão aqui no meio da isomeria óptica. Muitas vezes o cara fica com dúvida que acha esse troço, certo? Então, a mistura racêmica, esse tem é com M mesmo, eu estava com dúvida. A mistura racêmica é quando eu tenho metade de destrógeno, metade de levógeno, tá? É, Na prática, pessoal, a gente diz, por exemplo, que está ocorrendo isomeria ótica olhando para uma estrutura orgânica quando eu tenho pelo menos um carbono assimétrico, tá? Um carbono assimétrico. O que é uma substância assimétrica? É quando ela não se sobrepõe. Imagina, por exemplo, eu colocando a minha mão direita na frente de um espelho, eu vou ver minha mão esquerda lá no espelho. Se eu coloco uma sobre a outra, os dedões ficam do lado contrário, elas não se sobrepõem, tá? Então, neste caso, quer dizer que eu tenho um carbono assimétrico na cadeia. Então, se eu tenho pelo menos um carbono assimétrico, um carbono com 4 ligantes diferentes, que isso pode ser chamado também de carbono quiral. Então, assimétrico ou quiral. Quase não se usa esse termo mais, mas pode aparecer, tá? Termo quiral, que é a mesma coisa, tá? Então, quando eu olho por uma substância orgânica, olha o que eu estou dizendo, ó. Se eu pegar este cara, imagine na frente do espelho, observe que esse carbono tem 4 ligantes diferentes em volta dele, tá vendo? Então esse carbono é um carbono quiral ou assimétrico. Se eu coloco um em cima do outro, eles não se sobrepõem, porque um é imagem do outro. Então um é destrógeno, o outro é levógeno, tá certo? Tranquilo? Então
olha um exemplo simples. Para que ocorra isomeria ótica, é preciso que o radical 1 seja diferente do 2, que seja diferente do 3, que seja diferente do 4. Tá? Olha um exemplo. Se eu pegar um açúcar igual a esse, tá? Observe que esse primeiro carbono eu já descarto. Tem uma ligação dupla, impossível ter 4 ligantes em volta. Esse segundo carbono, observe que este ligante todo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse ligante aqui. Então, este carbono é um carbono quiral. Geralmente eu marco isso com um asterisco. Ficou lindo o asterisco aqui, né? E olha esse, mesma situação. Eu não risquei porque senão vai ficar um troço lambancento aqui. Olha aqui, este ligante todo é diferente do hidrogênio, é diferente do OH, é diferente disso aqui tudo. Então, esse carbono é um carbono quiral também. Olha esse. Este ligante é diferente deste ligante, é diferente desse e é diferente deste aqui. Então, este carbono também é um carbono quiral. Então, essa molécula, ela possui 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos quirais. Tá? Que é a mesma coisa, assimétrico e quiral, mesma coisa, quer dizer que tem 4 ligantes diferentes. Então, aqui ocorre isomeria ótica com esse composto. Aqui já não, olha aqui, esse cara é igual a esse, então já descarta a possibilidade. Tá? Então, esse não é um carbono assimétrico. Na verdade, para saber quantos isômeros ativos eu teria, quantos destrógenos, quantos levógenos, eu vou girando, por exemplo. Eu venho aqui, giro esse cara aqui para cima, já daria esse cara mais um cara diferente, com esse cara girado para cima. Aí volto ele no lugar, giro esse, pondo esse em cima e esse embaixo, já dá um outro cara diferente em relação a este, tá? Se eu pego, giro só esse carbono, eu já vou ter um outro cara diferente. Isso seria um trampo eu ficar desenhando isso aqui para ver. Então tem uma formulazinha simples para fazer isso, onde eu pego a quantidade de isômeros ativos. Eu vou pegar 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos quirais ou assimétricos que eu tenho na cadeia. Eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 2 elevado ao cubo, então quer dizer que eu tenho 8 isômeros ativos. Para saber quantos inativos, quantos assêmicos eu tenho, é a metade disso. Por quê? Metade vai ser destrógeno, metade vai ser... metade desses 8 vai ser destrógeno, metade vai ser levógeno. Então, basta eu pegar 2 elevado a n menos 1, tá? Que seria 2 elevado ao cubo dividido por 2, vai dar 4. Ou simplesmente, tá? Eu pego 2 elevado a n sobre 2, tá? Ou uso essa ou essa, tá? Tanto faz. Vai ser metade, tá? Sempre dos ativos, metade dos inativos, tá? Quantidade dos inativos. Agora vamos lá, pessoal. Vamos pegar a primeira questão lá da página. Primeira questão da página 99, tá? Então a primeira questão da página 99, ele diz assim, a figura apresenta a estrutura química de 2 conhecidos estimulantes. Eu tenho a cafeína e a anfetamina, tá? Se você olhar, aí ele fala, a cafeína, quase todas as pessoas consomem diariamente ao tomar um cafezinho. A anfetamina é considerada uma droga ilícita. E algumas pessoas fazem uso desta droga como caminhoneiros para provocar insônia e jovens obsessivos por sua forma física, não é só jovem não, né? Tem velho também que tem isso. Para provocar perda de apetite e redução de peso. A perda de apetite gerada pelo seu uso constante pode transformar em anorexia.
um estado na qual a pessoa passa a sentir dificuldade para comer, resultando em série de perda de peso, desnutrição e até a morte. A substância que apresenta carbono assimétrico e os grupos funcionais encontrados na estrutura desses estimulantes são respectivamente. Então olha aqui, ó, quem que é o único que tem carbono assimétrico, ó? Esse carbono tem dupla, eu já descarto, esse carbono tem dupla, tem dupla, tem dupla e tem dupla. Então esse cara aqui não tem carbono quiral nele. Aqui, observe, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, tem dupla ligação. Aqui vai ter um H para cima e um para baixo, então são iguais. Olha esse cara, ó, ele tem um metil, esse cara é inteiro, tá? Um NH2 e o H. Então esse carbono é um carbono quiral. Então quem tem carbono quiral? A anfetamina. Quais as funções presentes aqui? Eu tenho aqui a função amina, vamos escrever aqui do lado. Então, ó, eu tenho a função amina aqui, a função amina. Aqui eu tenho amina também, ó. Aqui são amidas, carbonila seguida do N, carbonila seguida do N. Aqui são duas amidas, ó, tá vendo? Então eu tenho amida e amida. Então eu tenho essas duas amidas aqui, tá? E amina nesse composto. Então esse composto tem amina, deixa eu escrever aqui, fica melhor. Ó, ele tem amina, tá? E tem amida aqui nesse ponto, tá? Então ele tem duas amidas aqui. Deixa eu escrever aqui. Então ele tem duas amidas, tá? Deixa eu marcar certinho aqui com uma setinha. Então, ó, isso aqui seria amida. Isso aqui também seria amida, tá? Essa carbonila seguida de N, isso é amida. Só o N sozinho desse jeito são aminas, tá? Então, uma amina aqui, tá? Ou NH, coisa assim. O N entre carbonos é amida, amina, tá? Então, são aminas e amida presente aí. Então, eu tenho amida e amina, e a anfetamina tem carbono quiral, certo? A questão 2. O neurotransmissor serotonina é sintetizado no organismo humano a partir do triptofano. A fórmula estrutural do triptofano e da serotonina são fornecidas a seguir. Então eu tenho aqui a serotonina e eu tenho aqui o triptofano. Ele pergunta, com respeito a essas moléculas, pode-se afirmar que, letra A, apenas a molécula do triptofano apresenta atividade ótica. Se você olhar aqui, esse ligante é igual a esse ligante é igual a esse. Aqui tem dupla e aqui tem dupla em todos os carbonos, então aqui não tem atividade ótica. Agora observe este carbono, ó. Este ligante é diferente desse, que é diferente disso aqui tudo, que é diferente disso aqui. Então este carbono é um carbono quiral. Os grupos funcionais presentes, ó. Aqui eu tenho carbonila seguida de OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Eu tenho amina, amina e amina. Amina aqui também. Aqui tem um fenol, OH ligado ao benzeno, eu tenho um fenol, tá? Então, letra A, pessoal, apenas o triptofano tem atividade ótica. Ambas são aminoácidos? Não, só esse que é um aminoácido, que tem o grupo amino e ácido carboxílico. Esse não tem ácido carboxílico, então isso aqui não é um aminoácido, tá? A serotonina é obtida apenas por hidroxilação do anel benzênico do triptofano. Olha aqui, não é isso. Eles são muito diferentes um do outro, tá?
é feita uma descarboxilação disso aqui. O que é descarboxilizar? Tirar isso aqui, ó, fora, tá? Para virar a serotonina, certo? Aí depois sim é colocado o OH, que ele está falando aqui. Então não é verdade o que está escrito aqui. Elas são isômeras? Não, porque a fórmula molecular é diferente. Esse cara aqui tem oxigênio na fórmula, 2 oxigênios, esse só tem um. Então elas são muito diferentes uma da outra. As duas moléculas apresentam a função fenol? Não, só a serotonina tem um fenol. Aqui no triptofano não tem, tá vendo? Não tem OH ligado ao benzeno. Então, letra A, certo? A questão número 3. Ele fala aqui: o mal de Parkinson, doença degenerativa, cuja incidência vem crescendo com o aumento da duração da vida humana, está associada à diminuição da produção do neurotransmissor dopamina no cérebro. Para suprir a deficiência de dopamina, administra-se via oral o medicamento contendo a substância dopa. A dopa é absorvida e transportada nessa forma por todo o organismo através da circulação, penetrando no cérebro, onde é convertida em dopamina, através da reação catalisada por enzima adequada, representada pela equação. Então ele mostra como que a dopa, ela é descarboxilizada, olha aqui, ó. Só isso, ela é descarboxilizada, isso aqui sai fora, tá, com essa enzima, e ela vira a dopamina no organismo do cara, tá? Isso aqui vira CO2, tá? O hidrogênio continua aqui, vira CO2, essa carboxila, ela se transforma em CO2 na descarboxilação. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe em reações orgânicas. Observe que neste cara não tem carbono quiral. Ó, esse ligante é igual a esse é igual a esse, então não. Aqui tem, ó, aqui eu tenho a carboxila, um hidrogênio, esse cara aqui todo e uma amina. Ele tem fenol, amina e ácido carboxílico. Aqui só tem fenol e amina, não tem ácido carboxílico. Isso aqui é um aminoácido, ó, aminoácido, tá? Então a letra A ele fala aqui, ó, identifique as funções orgânicas presentes em cada uma das substâncias da dopa e da dopamina. Então olhe bem, ó, quais são as funções orgânicas presentes que eu falei? Na dopa eu tenho fenol, amina e ácido carboxílico, tá? Olha aqui, ó, fenol, amina e ácido carboxílico. Na dopamina eu só tenho fenol e amina, tá? Então na dopamina só fenol e amina. Na letra B ele te pede aqui, analise a fórmula da dopa e da dopamina e decida se as substâncias apresentam atividade ótica. Em caso de positivo, copie a fórmula estrutural correspondente para o espaço de resolução e responda de uma ou mais ambas substâncias, assinalando a fórmula, o átomo responsável pela atividade ótica. Então você vai marcar ele com asterisco, como a gente fez aqui. Observe que este ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então apenas a dopa tem atividade ótica, tá? O módulo 20, pessoal. Aqui no módulo 20, a gente vai começar o estudo de reações orgânicas. Então, primeiro, a gente vai falar da reação de substituição, tá? Mas antes disso, eu vou fazer um breve resumo falando a respeito dos tipos mais comuns de reações orgânicas, tá? Como você diferenciar uma da outra, tá? Então, a gente vai falar a respeito da reação de substituição, adição e a eliminação, que são as mais comuns, mais simples, tá? Que são as três primeiras que a gente vai ver. A reação de substituição, pessoal, ela é muito fácil de você identificar. Ela só vai ocorrer com alcanos, tá? Que são aqueles compostos orgânicos que só tem carbono e hidrogênio com ligação simples,
e com o benzeno, a reação de substituição, tá? Então, um exemplo, ó, eu tenho aqui um alcano simples, o metano. O nome já ajuda você a lembrar o que é isso, né, pessoal? É substituição. O que acontece? Esse Cl ataca o H, formando o HCl, e outro Cl, tá? Por exemplo, este ataca o H, formando HCl, eu coloquei até a cor aqui para ver, e este entra no lugar do cara que entrou. Então, o hidrogênio está sendo substituído por um cloro. Isso ocorre na presença de luz ultravioleta e aquecimento. Então, essa reação ocorre muito simplesmente. Eu vou formar um haleto orgânico quando eu faço isso. A reação de adição, ela também é fácil de você identificar. Reação de adição, ela vai ocorrer com compostos que têm dupla ligação. Nada mais é quebra da ligação π. Quebra de uma das duas ligações da dupla. Não importa qual, vai quebrar uma delas. Simples assim, ó. A dupla quebra, um cloro entra aqui, o outro entra aqui. Ela tem umas regrinhas, a gente vai comentar lá. Na presença do tetacloreto, que é o catalisador, você não precisa de decorar catalisadores, só não vai ficar tentando usar ele na reação. Ele vai falar na presença dele, só é catalisador. Então ele forma esse cara com dois cloros e some a dupla. Tá? Pode colocar hidrogênio, qualquer coisa. É muito comum colocar hidrogênio aqui nas adições, para simplesmente quebrar a dupla. Tá? A eliminação é o contrário da adição. É quando eu faço contrário aqui. Eu elimino os dois cloros formando Cl2 e volta a dupla. Como aqui nesse exemplo, ó. Olha, desidratação de um álcool. Tá? Desidratação de um álcool aqui. Sai o hidrogênio com o OH, formando água, e forma a dupla no local. Então eu estou eliminando. Então olha aqui, ó. Adição, quebrar, dupla ou tripla. Eliminação, formar dupla ou tripla. Uma é o contrário da outra. Tá? Adição e eliminação, uma é o contrário da outra. Agora vamos lá, vamos falar da reação de substituição, que é a primeira que a gente vai estudar. Tá? Como eu disse para vocês, a reação ocorre com alcanos, benzeno e os derivados. Tá? Como o haleto de alquila, alcoóis, ácido carboxílico, ele pode atacar qualquer um desses caras aqui, a parte simples desse cara aqui. Então, o primeiro exemplo, ó, halogenação de um alcano. O que é halogenar? Entrar com flúor, cloro, bromo e iodo. Halogênio, os elementos da família 7A. Eu vou chamar eles aqui na reação orgânica de X. Então, toda vez que eu colocar que está ligando com X, quer dizer que está ligando com flúor, cloro, bromo ou iodo. Certo? A primeira regrinha importante para a gente entender, aqui eu peguei halogenação de um alcano. Olha aqui, aquele exemplo lá, ó. Um cloro ataca o hidrogênio, formando HCl, e o outro corre lá e dá um crau no carbono que ficou sem ligação. Se eu quero continuar colocando mais cloro em volta desse cara, basta eu colocar mais Cl2. Vai atacar esse, entrar o cloro, vai atacar esse, entrar o cloro, atacar esse, entrar o cloro, como eu coloquei aqui. Certo? Uma regra importante, pessoal, aqui, que nos alcanos vai substituir com mais facilidade o carbono terciário, depois o secundário, depois o primário. Tá? Ou seja, o que acontece com o terciário? Ele é o cara que vai ter menor quantidade de hidrogênio em volta. Então, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Lembra disso. Então, se esse cara já tem pouco, vão tirar dele o que ele já tinha. Então, olha o exemplo, ó. Eu tenho aqui um cara com carbono primário, primário, primário e um terciário. O que é ser primário? Ligar com apenas um outro, secundário com dois outros, terciário com três outros. Quaternário não tem hidrogênio, então não tem como. Olha aqui, ó. Um Cl retira, formando HCl, o outro corre e entra no lugar. Então esse seria o produto principal.
Isso não quer dizer que não vai substituir nesses aqui, vai também. Em algumas questões ele pode te perguntar, por exemplo, quantos compostos diferentes pode formar, tá? Poderia formar esse, que é o composto principal, tipo assim, vai formar 95% desse. Só 5% vai entrar nos carbonos primários. Que tanto faz eu entrar nesse ou nesse, vai dar o mesmo composto. Viram? Porque, ó, se eu pôr nesse, ele vai ser o carbono 1. O metil vai estar no 2. Se eu pôr nesse, ele vai ser o carbono 1. Essa é a cadeia principal, o metil vai estar no 2. Se eu pôr nesse, vai estar o cloro no 1. Cadeia principal, o metil vai estar no 2. Então, tanto faz. Aqui, aqui ou aqui dá o mesmo composto. Então, ele pode formar dois compostos diferentes com Cl2. Mas esse seria o produto principal. Então, algumas questões ele vai te pedir. Qual o produto principal? Aí eu tenho que lembrar disso aqui, ó, que maior quantidade no terciário, depois no secundário e depois no primário. Tá? Agora, como ele pode substituir no benzeno, o desenho fica mais limpo, mais fácil para a gente mostrar. Eu coloquei vários tipos de reação de substituição com o benzeno, as reações que podem ocorrer. Então vamos ver, uma halogenação, que é isso aqui, entrar com um elemento da família 7A, mas só que no benzeno. Eu sei que o benzeno, ele tem um hidrogênio em cada ponta dessa. Então se eu coloco um Cl2, olha o que acontece. Um dos dois Cl arranca um desses 6 hidrogênios, tá? Formando HCl, e o outro entra no lugar do hidrogênio que saiu. Então eu levei em consideração que atacou esse, poderia ser qualquer um, tá? A nitração do benzeno, entrada de ácido nítrico. Veja o ácido nítrico dessa forma. Toda vez que ele der um ácido, tira um OH para fora dele. Ó, se eu tirar um H e um O, o que vai sobrar? NO2. Então pensa nele assim, ó, OH, NO2. Fica mais fácil de você entender isso aqui. Como isso aqui é uma desidratação, vai formar água, tá? Eu preciso do ácido sulfúrico como catalisador, tá? Para isso ocorrer. Então, olha que reação legal, moçada. O OH vem aqui, tira o hidrogênio, formando água, vai ficar H2 só, e o NO2 entra no lugar. Olha que limpo, tá? Então ela só forma água, então isso seria a nitração. Se você olhar para o ácido nítrico assim, fica mais fácil de você entender o que ocorre. A sulfonação é a entrada do ácido sulfúrico. Vou fazer a mesma coisa com o ácido sulfúrico, ó. Vou tirar o OH para fora. O que sobrou? SO3H. Por que eu pus H de cá? Para não dar a impressão que o H está ligando com S, ele liga com o O desse. Tá? Então olha o que acontece, ó. O OH retira um dos Hs do benzeno, formando água, tá? E o SO3H entra no lugar do hidrogênio que saiu. Então isso é chamado sulfonação. Alquilação não vem de álcool, tá? Vem de alcano. É quando eu quero, por exemplo, colocar um metil, um propil no benzeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o radical qualquer ligado com um elemento da família 7A qualquer. Qualquer um deles. Cloro, bromo, iodo. Lembra que eu falei que eu ia chamar eles de X? Então olha um exemplo, ó. Se eu pegar aqui o clorometano. O cloro, como é mais eletronegativo, ele é o cara que ataca o H, formando HCl. O CH3 entra no lugar. Eu formei um composto com metil aqui. Se eu colocasse um etil, um propil, funcionaria também. Eu ia entrar com ele aqui. Certo? Acilação do benzeno. Acilar é entrar com uma carbonila na cadeia. Ele pode formar duas coisas diferentes. Por exemplo, se esse R for um H, isso vai virar um aldeído. Se esse R for, por exemplo, um alcano, ele vai virar uma cetona. Eu também preciso de um cara muito eletronegativo para tirar o H. Quem que eu coloco aqui no lugar desse X? Qualquer elemento da família 7A. Eles são muito eletronegativos. Tá? Então veja um exemplo, ó. Se eu coloco, por exemplo, um cara que tem um CH3,
Ó, eu coloquei o bromo agora. O bromo veio aqui, tirou o H, formando HBr. E esta carbonila seguida do CH3 entrou aqui. Isso virou uma cetona. Olha aqui, ó. Carbonila entre carbono, carbono. Se esse cara fosse um H, isso viraria um aldeído. Então eu posso formar ou aldeído ou cetona. Depende do cara que eu coloco aqui. Tá? Agora, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a segunda substituição. Aqui a gente viu a primeira. Vocês viram que a primeira pode entrar em qualquer um dos seis carbonos. Tá? Pode atacar o hidrogênio de qualquer um dos 6 carbonos do benzeno. Tá? Agora, quando eu tenho a substituição de um derivado, um cara que já foi substituído, eu tenho que respeitar a seguinte regra. Tá? Por exemplo, uma maneira simples para eu mostrar isso para vocês, deixa eu pegar um negócio aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver onde eu guardei. Peraí que eu já acho. É tanta bolsa. É que o povo vem cá e dando arrumar minhas coisas e perde minhas coisas. Eu quero morrer com isso. Eu gosto do trem bagunçado, né? O cara vem cá e arruma. Perde minhas coisas, sabe? Agora não é o que eu quero, eu não acho o que eu quero. Quer ver que eu não vou achar? Fiz um benzeno mó chique, os caras me perderam meu benzeno. Jogaram fora meu benzeno. Passei horas confeccionando-o. O povo jogou fora meu benzeno. Deixa eu caçar ele aqui. Não acredito. Então, né, rapaz, dá vontade de dar um tiro num. Como é que joga fora meu benzeno? Passei horas fazendo. Pô, sumiu mesmo, cara. Que bosta. Consumiram com meu benzeno. Eu largo aqui em cima da mesa, o povo dando a guardar minhas coisas e consome com as minhas coisas. Eu quero morrer com isso. Tá aqui não, desapareceu. Mas ó, deixa eu explicar. O benzeno, ele não é plano assim. Ele é torto. Imagine isso aqui sendo o benzeno. É difícil de imaginar, mas tenta. Imagine isso aqui sendo o benzeno. Tá? Ó, aqui seria a parte de cima dele, aqui. Tá vendo, né? Aqui a parte de cima dele. Posição orto, orto. Ó, orto, orto. Tá? Posição meta e meta. Então, ó, meta e meta. E aqui a posição para do benzeno. O benzeno, na verdade, ele é assim. Então, se você olhar essa ponta aqui, papel torto da bexiga, essa ponta aqui, o que é isso, gente? O que é isso aí, pessoal? Ô, desliga o microfone aí, quem tá assistindo, sei lá o que aí, no meio da aula. Olha aqui, pessoal, se você olhar, essa posição e essa posição, que é a posição orto, e a para, que é essa ponta, é o lugar que está mais perto dessa ponta de cima. As posições meta, que é essa e essa, elas estão mais longe dessa aqui. O
que acontece com isso, pessoal? Quando o ligante que entrou primeiro for simples, tá? Eles são chamados de ativantes, esses caras. Então, quem vir depois dele, ele deixa entrar perto dele, na posição orto e para do anel. Então, eles são chamados de orientadores orto-para. Então, quem são esses orientadores orto-para? Os orientadores orto-para são quando eu tenho um benzeno, tá, com OH, que no caso é um fenol. Quando eu tenho um NH2, isso aqui só tem ligação simples, ó, do O com H, do N com H. Quando for um radical qualquer, o metil, etil, ou um elemento da família 7A. Então você vai decorar esses quatro, que os outros são trocentos, tá? Então quando tiver um cara simplesinho desses, quem vir depois pode entrar aqui ou aqui no anel, se ele tivesse aqui como sendo orientador, certo? Agora, os meta-dirigentes são chamados de desativantes. Observe que eles são complexos. Ó, NO2, SO3H, um CN, tá? Por exemplo, isso aqui tem ligação tripla nisso aqui, isso aqui tem dativa pra caramba, aqui também. Aqui tem ligação dupla, são bem complexos esses caras aqui. Tem trocentos, tá? Eu coloquei alguns aqui. Então, esses caras, quem vir depois deles, entra na posição meta do anel. Então, eu peguei alguns exemplos, ó. Olha aqui, ó, quando eu faço uma monocloração do fenol, o fenol tá lá naqueles caras simples, ó. Tá vendo? Ele é simplesinho. Então, se o primeiro que entrou, o dono do anel, que entrou primeiro, for simples, quem vir depois pode entrar na posição orto ou para do anel. Então, no caso, se eu coloco um cloro, seja lá o que fosse que eu colocasse depois, vai atacar esse ou esse, que dá na mesma, né? Então vai formar esse composto. E ou esse composto aqui. Tá certo? Onde entraria na posição para do anel. Por quê? Ele é um orto para dirigente, ele é simples. Então quem são os caras que permitem entrar aqui, aqui ou aqui? Esses quatro carinhas aqui. Esses quatro grupos aqui. Tá? Um radical qualquer, o metil, etil, propil, só com carbono e hidrogênio, tá? Um OH, o NH2, um elemento da família 7A, se tivesse entrado primeiro, tá? Agora, se for um desses caras complexos que entrar primeiro, só entra na posição meta quem vir depois. Olha o exemplo, ó. O NO2 é complexo. Se eu coloco um cloro, o cloro só entra na posição meta do anel. Não entra aqui. Pode até entrar, mas vai formar uma quantidade de 1% lá, uma coisa bem irrisória mesmo, tá? Então, o produto principal seria esse aqui. Então, essa regra é muito importante, pessoal, essa regra aqui, tá? Vamos dar uma exercitada agora. Vamos pegar uns exercícios desse assunto. Deixa eu fechar esse material da segunda série aqui. Olha a primeira questão, ó. Deixa eu fazer diferente, peraí. Já tem esses negócios desenhados, a gente fica perdendo muito tempo. Dia 31/8, dia 14. Essa que é a vantagem de trabalhar num monte de escola, né? Com o mesmo material, ó, você tem tudo pronto. Aí os desenhos já estão prontos.
Ó, a primeira questão, ele fala assim, ó. A reação do propano, olha aqui, o propano com cloro, tá? Ele está falando que o propano com cloro pode formar dois compostos diferentes. Aqui, e claro, esse é o composto principal, que substituiu no carbono, porque ele tem carbono primário, primário e secundário. Então, esse é o composto principal, e esse vai ter uma porcentagem pequenininha, mas só que ele quer saber quantos, diferente, independente da produção. Então, nesse caso, se eu entrar com dois propanos e dois cloros, pode formar esse composto, uma quantidade muito pequenininha, tá? E esse numa quantidade enorme, porque carbono secundário é mais forte que no primário. Aí ele fala, na reação do cloro gasoso com o 2,2 de metilbutano. Então eu vou desenhar esse cara. Se é butano, tem 4 carbonos. E eu vou ter um metil no carbono 2 e outro metil no carbono 2. Tá? Então veja bem, ó. Metil no carbono 2, metil no carbono 2, reagindo com o cloro. Ele pergunta o número de compostos monoclorados que podem ser formados que não possuem na sua molécula um carbono assimétrico. Não pode ter carbono quiral nela. Então vamos fazer todos os possíveis. Ó, ele pode substituir, vamos começar por ordem de prioridade. Ó, carbono primário, 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 primário. Esse é quaternário, não tem H, não vai ter substituição nele. E um secundário. Então esse seria o composto principal. Tá? Quando substituir aqui. Então o que ele formaria? Ó, se ele entrasse nesse primeiro carbono, ó, eu teria esse cara. É importante você escrever um nome para você não repetir o mesmo composto. Uma questão dessa. E observe que ele não tem carbono quiral. Ó, 2H nesse, 2H nesse. Aqui os três são iguais, então ele não tem carbono quiral. Então, se entrar nesse primeiro, tirando o H desse primeiro carbono, ele formaria o... Aí, no caso, começa a numerar, claro, da função. Então, ele seria o 1 cloro, carbono 2, carbono 3. Então, 3,3 de metil butano. Certo? Então, formaria esse composto se substituísse nesse. Então, um composto eu já vou contar aqui. Se substituísse no segundo carbono, eu já descarto porque ele passa a ter carbono quiral. Aí formaria o 2 cloro, 3,3 de metilbutano. Só que esse carbono é quiral, ó. Ele falou para descartar os quirais, ó. Esse ligante é diferente do H, que é diferente do CH3, que é diferente desse terc-butil aqui, tá? Então, esse carbono é quiral. Então, eu não conto ele na resposta. Se entrar nesse, nesse ou nesse, dá a mesma coisa. Ó, se eu coloco aqui, ó, esse é o carbono 1. Eu vou ter 2 metil no carbono 2. Então, 2,2 de metilbutano. Se eu coloco aqui, ele vai ser o carbono 1. Eu vou ter 2 metil no carbono 2. Então, dá na mesma. Se eu coloco aqui, esse é o carbono 1. Vai ter 2 metil no carbono 2. Então, eu posso formar só dois compostos que não tenha carbono assimétrico. Só este composto, que é o 1 cloro 2,2 de metilbutano, tá? E o 1 cloro 3,3 de metilbutano. Então, alternativa B. Certo? Agora veja bem, complete as equações químicas. Ah, moleza, cloração do benzeno. Eu tenho o benzeno, onde um cloro ataca o hidrogênio formando HCl. Primeira substituição vai com fé e coragem. Entra em qualquer lugar. Aqui uma nitração. Não esqueça, quando tiver ácidos, tira o HO para fora. Sobra o que? NO2. O HO ataca qualquer um dos 6 hidrogênios. Fica a seu critério. Se quiser colocar nesse, tanto faz. Tá? Coloquei até não coloquei no mesmo aqui, para vocês não pensar que tem que ser sempre aqui. Não. Qualquer um.
Uma que se eu pegar isso e ir girando assim também é a mesma coisa. Ó, o NO2 entrou no lugar do hidrogênio que saiu, o hidrogênio que saiu com o OH formou água. Então está completada as duas reações que ele pediu aqui. Na 3, a presença do NO2 ligado ao anel benzênio faz com que a substituição ocorra na posição meta, porque ele é um cara complexo. A presença de um grupo CH3 ligado ao anel faz com que a substituição ocorra nas posições orto ou para do anel, porque ele é um cara simples. Então ele pede para completar essas duas reações. Ó, este cara é complexo, então só pode entrar na posição meta em relação a ele, aqui ou aqui. Este cara é simples, então ele pode entrar aqui, aqui ou aqui. Então ele vai formar dois compostos diferentes, o orto ou o para. Então olhe bem, eu tenho aqui, neste caso, o cloro entrando na posição meta, porque esse cara é complexo, ele é um meta dirigente. Então ele é o dono do anel, o outro só entra onde ele deixa. Vai entrar mais longe possível dele, que é a posição meta. Então o cloro entra aqui, formando o HCl. Agora, se eu tenho um CH3, ele é simprão. O que acontece? O Cl pode entrar na posição orto, formando este composto, ou entrar na posição para, formando este composto. Está aqui a resposta. Certo? O módulo 21, pessoal, ele fala de reação de adição. Como eu disse para vocês, o que é reação de adição? É quebra da ligação dupla ou tripla, ou de uma cadeia fechada, que existe uma regra para isso, que eu vou comentar com vocês. Então olha aqui, ó. Esse processo é um dos processos mais comuns de adição, que é a hidrogenação catalítica. Isso aqui é usado para quê? Para sumir com dupla. Quer ver um processo comum disso? Quando eu pego o óleo de soja e coloco ele na presença de platina como catalisador ou níquel e borbulho o hidrogênio gasoso no óleo de soja. O óleo de soja, ele é uma gordura que tem várias ligações duplas. Conforme eu vou quebrando as ligações duplas, ele vai ficando mais espesso e vai ficando sólido. Então, o que é uma gordura saturada? É uma gordura sólida. O que é uma gordura insaturada? Uma gordura líquida, que tem dupla. Então, óleo tem ligação dupla. Isso faz com que esse troço reage com quanta porcaria também que tem na frente, pode ser ligação dupla. Então, se você ficar fritando o troço no óleo um monte de vezes, ele vai virar um veneno. Pode ser uma ligação dupla que ele tem. Se você pega uma gordura de porco, ela é sólida a temperatura ambiente. Por quê? Ela é mais saturada, mas só que tem um detalhe. A gordura saturada, ela faz empacotamento. Tá? Ela consegue vestir uma na outra assim, ó, e fazer uma crosta. Esse troço entope as veias do nego. Esse trem aqui. Então não tem ponto correr não, moçada. Olha o que ocorre, pessoal, aqui simples. Quebra a dupla, esse carbono que está precisando de ligação, um H vem para ele. Esse vai ficar faltando ligação, o outro H vem para ele. Então ele forma um composto sem a dupla ligação, não sobra subproduto, é limpa. Tá? Agora, pessoal, com alcenos com mais de 3 átomos de carbono, eu preciso respeitar uma regrinha chamada regra de Markovnikov. Ela diz que o hidrogênio tem que ir sempre para o carbono mais hidrogenado, aquele carbono que tem maior número de hidrogênios em volta dele. Isso é um carbono mais hidrogenado, tá? Então, olha o exemplo, ó. Se você olhar, você vai olhar só em volta da dupla. Esse tem 1, esse tem 2. Então eu preciso respeitar a regra de Markovnikov aqui. Ó, vamos ver a água dessa forma, HOH, tirou o H para fora, sempre. O H vai sempre para aquele que tem mais hidrogênio em volta da dupla. Esse não está em volta da dupla. Então o H vem aqui, o OH vem aqui. Então vai dar origem a quê? A um álcool secundário. Tá? Um álcool que o carbono dele seria com 2 outros carbonos, tá vendo?
E se eu quiser colocar o OH na ponta? É só fazer a regra anti-Markovnikov. Basta acrescentar algumas gotas de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio no sistema. Quando eu faço isso, ele burla a regra do Markovnikov. Olha que maluco, ó. Quando eu coloco o catalisador na presença da água oxigenada, tá? Ele faz ao contrário. O H vai para aquele que tem menos e o OH vai para aquele que tem mais. Então você precisa prestar atenção na equação. Se ele falar que está na presença de água oxigenada, vai ficar ao contrário disso. Certo? Agora, vamos ver uma adição de água em um alcino. Olha que doido que acontece, ó. Quando eu pego um alcino, um cara que tem tripla, tá? Ó, o H, nesse caso, os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio, não tem regra de Markovnikov aqui. Só quando tem mais de 3 que vai ter. Então o H entra ou nesse, tanto faz. O H no outro. Aí vira um enol. Ó, OH num carbono com dupla, isso é um enol. Enol faz tautomeria. Ó, a dupla pula para cá, o hidrogênio vem para cá. Isso vira uma carbonila. Então este cara, o enol é instável, ele não fica assim. Então isso vira aldeído. Agora presta atenção num detalhe, pessoal. Se o alcino for um alcino verdadeiro, o que é um alcino verdadeiro? Que tem a tripla na beirada da cadeia, igual esse, no carbono primário da cadeia. Ele vai virar sempre um aldeído, porque ele vai formar a carbonila na beirada. Se ele for um alcino falso, a tripla vai estar entre carbonos e uma cadeia maior. Tá? É como se eu tivesse carbono desse lado e mais carbonos desse lado. Aí o que acontece com isso, pessoal? Ele vira uma cetona, porque a carbonila vai acabar ficando no meio da cadeia. Tá? Então, quando eu faço hidratação de um alcino, pode virar um aldeído ou uma cetona. Isso aqui é muito usado industrialmente para produzir vinagre. Porque depois, se eu oxidar isso aqui, ó, ele vira vinagre. Tá? Então o alcino é muito usado para produzir vinagre. Por isso que é tão barato o vinagre, tá? Eu faço isso em grande quantidade de uma maneira muito barata. Ó, em compostos cíclicos, caras com cadeia fechada, tá? Um sujeito chamado Saxe-Mort, esse cara disse que a estabilidade de um ciclo aumenta com o ângulo desse ciclo. Então, vamos falar no cara com 3 carbonos, o cara com 4 e o cara com 5 e o cara com 6. Vamos comentar a respeito deles. O ciclopropano é o cara que tem menor ângulo. É o cara com 3 carbonos, é o triângulo, né? O ciclobutano é um quadrado. O ciclopentano seria aquela casinha, tá? E o hexano, aquele hexágono. Então, o ângulo vai aumentando, conforme a quantidade de carbono vai aumentando. O ciclopropano é o cara mais instável de todos eles. Por quê? Ele tem menor quantidade de... ele tem menor ângulo de todos eles. Então ele quebra a cadeia com qualquer coisa que eu adicionar nele. Ele abre a cadeia, ele vira cadeia aberta. Então, olha um exemplo, ó. Por quê? O ângulo dele é um ângulo de 60 graus. Tá? Então ele quebra a cadeia com qualquer reagente que eu enfiar nele. Qualquer um mesmo. Tá? Se eu colocar um HCl, colocar um H2, ele vai virar um cara de cadeia aberta. O ciclobutano também quebra a cadeia com qualquer reagente. O ângulo dele é um ângulo de 90 graus. Então qualquer coisa que eu enfiar nele vai quebrar a cadeia do ciclobutano também. O ciclopentano já fica mais enjoadinho. Esse cara só quebra a cadeia se eu colocar H2 nele. Se eu fizer hidrogenação, aí ele abre a cadeia. Porque o ângulo dele é de 108 graus. Então, se eu colocar H2, ele vira o pentano. O ciclopentano.
Se eu colocar qualquer outra coisa, ele vai fazer reação de substituição. Vai sair uma H e entrar outro troço no lugar. Tá? O ciclohexano, esse cara é extremamente estável. Esse cara tem um ângulo 109,28. Isso é o ângulo de uma cadeia aberta. Então esse cara não quebra a cadeia com nada, ele só faz substituição. O ciclohexano. Ele jamais quebra a cadeia. Tá? Então você tem que guardar essa regra, pessoal. Esse cara, qualquer coisa quebra a cadeia dele, virando cadeia aberta. Este cara também. Esse só com hidrogênio e esse de jeito nenhum. Tá? De acordo com outro sujeito chamado Bayer, tá? Junto com Saxe-Mort, ele mostra o porquê que esse cara é tão estável. Ora, ele tem essa forma aqui, que a gente fala forma de barco. Isso lembra um barquinho, tá vendo? E ora, ele lembra uma cadeirinha. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, vem atacar essa ponta, ele desce ela para baixo. Vem atacar essa ponta, ele desce ela para baixo. Vem atacar ela, ela sobe. Então esse cara não quebra a cadeia nem com caramba por causa disso. Tá? Então ele se retorce no espaço e não deixa o cara quebrar a cadeia dele. Então ele é muito estável esse troço aqui por causa disso. Tá? Agora vamos dar uma butinada lá nas questões deste módulo aqui. Reação de adição. Deixa eu ver se eu não tenho as questões lá também. Porque aí não precisa ficar desenhando, né, criança? Não, dia 14 do 9. Ixi, dia 21 os negros fez prova. E no dia 28 os negros tiveram que fazer uma atividade. Não. Eles não tiveram mais aulas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que no dia da prova teve aula. Não. Não teve. É que eu tenho 4 aulas com esses caras no mesmo dia. A gente tem crise não, a gente desenha, nós somos uma desenhista do planeta. Ó, reação de adição. Primeira questão do módulo 21. Lembrando que adição é quebra de dupla ou de cadeia fechada. Mas eu acho que ele vai falar de cadeia fechada em outro módulo. Deixa eu ver aqui. Ah não, já vai para desidratação de alcoóis e tal. Então tá, vamos pegar aqui. Então, neste caso, a primeira questão ele me diz: na tabela periódica, o elemento químico bromo está localizado no quarto período e na família 7A da classificação periódica. Logo abaixo, o elemento cloro, logo abaixo, abaixo do cloro, porque o cloro está em cima dele. Com relação à substância simples Br2, que tem um ponto de fusão igual a 7,2 graus Celsius, então ele é líquido a temperatura ambiente, e um ponto de ebulição de 58 graus Celsius, ele vira gás facilmente esse cara. Sob pressão de 1 atm, um estudante de química fez as seguintes afirmações. Primeira, nas condições ambientes de pressão e temperatura, o bromo deve ser uma substância gasosa. Não, ele errou. 7,2 ele se torna líquido. Então, condições ambiente, eu estou considerando o quê? 25, 27 graus. Então, esse cara vai estar líquido. Então, errado essa número 1. Tá? Vamos escrever aqui. A número 1, a afirmação dele é falsa. Pois esse cara seria um líquido a temperatura ambiente. Vou escrever aqui embaixo. Fica melhor. Que isso, gente?
Quem tá quebrando tudo aí? Então, ó, na 1, moçada, eu tenho que, onde está o erro, ó, a 25 graus, a 25 graus Celsius, o BR2 é líquido. Inclusive, só ele e o mercúrio são líquidos na temperatura ambiente, tá? De todos os elementos. Na 2, ele diz assim: tal como o cloro, o bromo, deve reagir com eteno. Nesse caso, o Br2 deve formar o 1,2 de bromo etano. Vamos ver se é verdade isso. Se eu pegar o eteno CH2 dupla CH2, certo? Se eu pegar isso e reagir, por exemplo, com o bromo, o Br2, tá? Então, mais o Br2. Vamos colocar ele abertão assim, ó, para ficar mais chique, ó. Br com Br. Olha o que vai acontecer, criançada. Vai ocorrer a quebra da dupla, tá? Vai ocorrer a quebra da dupla ligação, tá? Vai ocorrer a quebra da dupla ligação. Um desses dois bromos vai vir para um desses dois carbonos em volta, tá? Vamos supor aqui. E o outro vem para o outro carbono. Nesse caso, não tem regra de Markovnikov aqui, que não tem hidrogênio e só dois carbonos, né, pessoal? Então, ele vai dar origem a quem? Vai formar, olhe bem, eu vou ter o CH2. Vai quebrar a ligação, né? CH2, certo? Com um bromo aqui, por exemplo, e o outro no outro, certo? Então vai entrar um Br aqui e o outro aqui, por exemplo, certo? Então vamos colocar os bichinhos aqui. Então vai formar o 1,2 de bromo. Então entra um Br aqui e o outro Br aqui. Então, uma reação bem limpa, não sobra nem subproduto. Então é o que ele está dizendo, 1,2 de bromo etano. Então esse cara é o 1,2 de bromo etano. Tá certo? Ixi. 1,2 de bromo etano. Então, verdadeiro A2. A3. Tal como cloro e o bromo deve reagir com H2, formando o haleto de hidrogênio. Nesse caso, o Br2 deve formar o brometo de hidrogênio. É verdade isso aí que ele está falando, crianças. Qualquer um dos dois aqui, se eu colocar eles na presença do hidrogênio, ó, se eu colocar o Cl2, ó, o Cl2 mais o H2, ele vai formar duas moléculas de HCl, tá? Se eu pegar o Br2 mais o H2,
vai formar 2HBr. Tá? Então, verdade das mais verdadeiras. Vai formar 2HBr, que é o brometo de hidrogênio. Então, verdade a 2 e a 3. Então, como a 2 e a 3 são verdades, letra C de caramba, que trem fácil. Vocês estão caladinhos hoje? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão murchinhos? Ninguém fala nada? Eu acho que esse calor não É, o negado deve estar dormindo, você não acha não? O João Pedro não falou mal da Yasmin hoje. Então, tem uma coisa errada. Mas cadê Yasmin? Yasmin foi embora? Que coisa, hein? Porra, aproveita que eu tô agarrado na aula e vaza. Olha que coisa. Deixa eu ver quem mais foi embora. Só Yasmin. E os meninos de Aparecido Taboado, né? O Gabriel também já aproveitou e vazou. Ô João Pedro, você tá aí, João Pedro? Você não tá falando nada, tá quietinho. tô aqui, Atenas, tô aqui. Você tá muito quieto hoje, o que tá acontecendo com você? Rapaz, eu não tô muito bem hoje não. Eita, tá muito calor, né, cara? Tá braba a coisa. Nossa, nem fala. Pessoal, vamos lá, ó. A questão 2, ele me dá aqui um alcino, tá? É um alcino verdadeiro. Observe que tá na beirada. Então, quando eu hidrato esse cara, na presença do ácido sulfúrico e o catalisador, esses caras não vão participar da reação, põe isso na cabeça, tá? Esse cara vai fazer uma tautomeria que ele vai virar enol. Deixa eu representar a reação, ó. Eu tenho CHC, tripla ligação, tá? Tripla ligação, carbono. Aqui tem que respeitar a regra de Markovnikov, hein, pessoal? CH3. Então, nesse caso, eu estou entrando com o quê? Com água. Estou hidratando isso aqui. Então, vamos ver a água dessa forma. Fica mais fácil da gente entender o que ocorre. Ó, HOH. Se eu ver a água assim, fica mais fácil de compreender o que ocorre. Ó, essa reação não ocorre em uma única etapa. Já viu isso anteriormente, ó. Respeitando a regra do Marconi, ó, este tem um hidrogênio, esse nenhum. Então esse é o mais hidrogenado. O H vem para cá. O H vem para este que tem maior quantidade de hidrogênio. Isso que diz a regra do Markovnikov. O OH vai ligar no outro em volta da dupla que tem menor quantidade de hidrogênio, que seria nenhum, né? Então o OH vem para cá. Então ele vai dar origem aqui no caso a um enol, mas só que esse enol é um enol secundário, ele não é primário, tá? Então isso aqui não vira aldeído, isso aqui vai virar uma cetona, tá? Por causa da regra do Markovnikov. Então veja bem, vai formar. Aquele cara entrou H, então ele virou um CH3. Opa! Ele vai virar um CH2, quer dizer, né? CH2. Aí ficou uma dupla ligação, porque uma quebrou com a entrada dos dois ali, tá? Aqui tem um carbono que vai estar com OH nele, depois eu coloco ele aí em cima. E
o CH3 que continua intacto. Esse cara não é mexido. Aqui, por exemplo, criançada, eu vou ter... Ixi, zoou tudo o trem. Exagerei, né? Pronto, ficou lindo de morrer. Ó, vai entrar aqui, moçada, o, o OH da água aqui nessa posição, ó. Então eu vou ter aqui a ligação, o OH entrou aqui. Então esse OH aqui em cima, ele tautomeriza, porque isso aí é um enol, enol é instável. Então o que que acontece? O que que é tautomerizar? Ó, esta dupla ligação pula para cá, tá? E este hidrogênio que está aqui, ele vem parar neste carbono aqui. Ele vem parar neste carbono aqui. Então, isso aqui automaticamente, você viu que formou enol, você já faz isso aqui, tá? Por que que eu vou pôr seta dupla? Isso é um equilíbrio, né? É um equilíbrio dinâmico isso aqui. Então ele forma o que? CH3. Aí eu tenho o C que vai virar uma carbonila e CH3. Então isso aqui vai virar carbonila, esse negócio aqui, ó. Que a dupla pula por ali, né? Vira uma carbonila. Então isso aqui vira uma cetona. Então eu vou ter a carbonila, tá? Nossa, deixa esse troço sem espaço aqui, senão ih, vai ficar tudo zoado. Deixa assim mesmo, não dá pra ver que é uma carbonila, né, crianças? E seguida do O. Não vai zoar tudinho meus desenhos lindos. Vai nada. Zoou só um pouquinho, só tudo. Não tem problema não, eu conserto. Tá vendo como é que essa vida é difícil? Ó, o H vem aqui, tá? A duplazinha pula pra cá. E você tautomerizar, tá? A dupla, ela vai pular pra cá, dando origem à carbonila. Certo? Desse jeito aqui. Então, isso aqui é uma cetona, tá? Isso aqui é uma cetona. Então ele formou um enol. Enol é instável, né? Isso aqui é uma cetona. Vamos ver o que ele quer. Trata-se de uma reação de adição com formação de um álcool. Enol não é álcool. Falso a 1. Tá? Então a número 1 é falsa. Tá? Ele formou um enol. Então, essa primeira é F de falsa. A ocorrência de tautomeria no produto formado. Sim, isso aqui é uma tautomeria. Verdade verdadeiríssima. Então você vai colocar um V de verdade aqui na frente.
O produto possui isômero óptico. Hã? Aonde tem isomeria óptica nisso aqui? Jamais. Não tem, crianças. Falso. Tem nada de isomeria óptica aqui. Esse carbono tem ligação dupla, já descarto. Esse tem 3H igual, 3H igual, nada a ver. Falso. Essa reação pode ser utilizada para a obtenção da propanona. Ó, propanona aqui. 2, 3. Final ona, propanona. Verdade. Propanona. Aí, Luquinha, aquele negócio que você passa na unha para tirar o esmalte. Propanona. Certo. Então, pessoal, ó, eu tenho 2 e 4. Estão corretas, tá? Então, letra C. É bom que só dá letra C, né? 2 e 4. Letra C. Vamos pegar mais uma. Questão 3. Bichona grande, hein? Mas é facinho, quer ver? Depois eu vou colar daqui, que é mais fácil que desenhar esse trem. Ó, ele diz assim, ó. O, o que ocorreu com a seringueira no final do século XIX, início do século XX, quando o látex era retirado das árvores nativas sem preocupação com seu cultivo, ocorre hoje com o pau-rosa, árvore típica da Amazônia, de cuja casca se extrai o óleo rico em linalol, fixador de perfumes cobiçado pela indústria de cosméticos. Diferente da seringueira, que, explorada racionalmente, pode produzir látex por décadas, a árvore do pau-rosa precisa ser abatida para a extração do óleo da casca. Para se obter 180 litros de essência de pau-rosa, são necessários de 15 a 20 toneladas dessa madeira. Então isso aqui destrói o meio ambiente com força, tá? Ô, Luquinha, você já pegou num pau rosa? Já cheirou um pau rosa? Hein, Luquinha? Não, professor, ainda não tive essa experiência aí, não. Então, diz que ele tem linalol, né? Tem um cheirinho bom, um pau rosa. Então, olhe bem, o João Pedro já pegou num pau rosa. Paga não, ó, tem um pouco. Então, olha aqui, pessoal. Que bosta. É, o que equivale à derrubada de cerca de 1.000 árvores. Não é uma árvore muito grande, não, viu, moçada? Então, eu preciso derrubar umas 1.000 árvores para tirar 180 litros desse trem. Além do nilalol, outras substâncias constituem o óleo essencial do pau rosa. Então eu tenho o cineol, o linalol e alfa-terpeniol. Este cara aqui, ele só faria reação de substituição. Isso aqui é um éter, tá vendo? Tem um O entre carbonos. Ele só faria substituição, ele não tem ligação dupla e essa cadeia fechada com 6 carbonos não quebra de jeito nenhum. Este cara aqui, ele poderia fazer uma adição aqui ou aqui, tá? Nessa dupla ou nessa dupla. Aqui é carbono, carbono também, tá vendo? E este cara poderia fazer uma adição aqui. Claro que respeitando a regra de Markovnikov, aqui tem 2H, aqui tem 1. Então o OH entraria aqui nesse caso. Aí ele fala, considerando as fórmulas estruturais da substância 1, 2, 3, classifique cada uma a classe funcional a que pertence. Representa a estrutura do produto da adição de 1 mol de água em meio ácido, também conhecida como reação de hidratação, ao alfa-terpeniol. Então, deixa eu colar daqui, que aqui já está os desenhos pronto, tá? E está falando nas
funções. Eu vou escrever do lado as funções. Não gosto desse jeito que o cara faz aí. Então, veja bem. Vamos responder o que ele perguntou primeiro. Ele perguntou das funções. Tá? Ele pergunta aqui as funções orgânicas presente. Ó, ele fala que classifique cada um quanto à classe funcional. Então vamos lá. Este cara tem um éter, tá? Esse cara aqui tem um éter. Esse O entre carbonos, isso é um éter. Ok? Então a setinha aqui mostrando que isso aqui caracteriza um éter. Esse cara só tem carbono e hidrogênio, ó, tá vendo? Então esse cara aqui é um hidrocarboneto, tá? Ele é um hidrocarboneto. Não coube, hein? Que feiura. Vamos aumentar o trem aqui. Esse cara é um hidrocarboneto. Este cara é um álcool. Olha aqui, ó. OH aqui ligado a um carbono sem dupla. Esse cara aqui é um álcool. Esse carinha aqui é um álcool. Por causa desse OH ligando ao carbono sem dupla. Perfeito? Então vamos escrevinhar isso aqui, ó. O composto 1, o composto 1 é um éter, tá? O composto 2 é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênios, né? O composto 3 é um álcool, certo? Ele pede para representar a reação deste cara com água. Então veja bem, ó, aqui tem nenhum hidrogênio, ó, uma, duas, três, quatro ligações. Aqui tem um. Então o H vem para cá, o OH vem para cá, tá? Então respeitando a regrinha de Markovnikov, o H vem aqui, que aqui tem um H, tá? Ó, uma, duas, três, então tem um H aqui. Aqui não tem nenhum, então o OH vem para cá. Então este seria o composto formado, tá? OH aqui, o H aqui. Perfeito? Então esse seria o composto formado pela entrada de água em meio ácido. Observe que ele fala aqui, ó, questão de em meio ácido, também conhecido como reação de hidratação, tá? Então nesse caso aqui, moçada, se o meio é ácido, eu coloco um H+, pode ser um ácido qualquer. Não precisa de ser exatamente só o ácido sulfúrico, qualquer um. O ácido sulfúrico é legal que ele não interfere nas reações. Os caras gostam de usar ele. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre desidratação de alcoóis, tá? E combustão. Não vai dar tempo de eu falar disso. 15 minutinhos só. Deixa eu preparar então só o material para a próxima aula. Deixa eu gravar aquilo ali. Hoje é quarto bimestre, né, crianças? Ou tá voando, hein?
Terceiro ano. Já tá acabando o ano, quem diria? Daqui uns dias vocês estão formando, hein, criançada? Não vai ter nenhum forró, não, nessa formatura aí. Tem que ter um forrozão, moçada. Contratar um sanfoneiro, né? Você vai, se tiver, professor? Claro, rapaz. Ave Maria, que aí vou perder festa. Se fosse pra trabalhar, não gosto muito não, mas festa né, não costuma gostar de perder não, né? Feiura, né? Ô criançada, criançada, por hoje é isso. Eu vou liberá-los, porque não tem por que eu ficar segurando vocês aqui, tá? Criançada, até a próxima. A Yasmin não voltou? Só os meninos de Aparecida Taboado que voltou. Yasmin não voltou. Então valeu, criançada. Até a próxima. Um abração pra vocês, tá?